segunda-feira abençoada. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua vida. Quero estar deixando uma palavra para a nossa meditação nessa tarde, que ela venha nos ativar, que ela venha nos reanimar. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós iremos falar sobre perseverança. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aqui eu vou estar citando alguns exemplos para nós aprendermos. É que nós vemos que a perseverança é não desistir. A Bíblia ela não promete uma vida de sucesso instantâneo. Muitas das vezes, o caminho para alcançar a vitória é longo e difícil. Mas Jesus nos ajuda a continuarmos esta promessa. Quem perseverar, receberá a recompensa de Deus. Tudo aquilo que Deus tem preparado. Aqui nós vamos ver 7 pessoas que perseveraram, venceram. Aqui nós temos o primeiro exemplo, Josué. Josué ele foi um sucessor de Moisés. Nós conhecemos a história, Josué ele nasceu como escravo do Egito, junto com o resto dos israelitas. Ele somente viu a libertação do seu povo debaixo da liderança de Moisés, quando tinha 40 anos. Depois disso, Josué ainda teve que esperar outros 40 anos a entrar na terra prometida, por causa do pecado dos outros israelitas. Mas durante todo o tempo que esteve no Egito, e depois, no deserto, Josué não desistiu de seguir a Deus. Aqui nós vemos que, diante dos desafios que eles enfrentaram, muitos outros israelitas perderam a esperança e se voltaram para a idolatria. Eles tinham visto o poder e as maravilhas de Deus, mas não tinham perseverança, por isso não receberam sua herança. Josué foi diferente. Ele viu tudo e decidiu, por toda a sua confiança em Deus. Aqui nós vemos em Josué 1:6 e 7, seja forte e corajoso, porque conduzirá esse povo para herdar a terra prometida sobre o juramento dos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que vocês sejam bem-sucedidos por onde vocês andar. Glória a Deus. A espera foi longa e difícil, mas nós vemos que no fim ele liderou Israel na conquista da terra prometida. Josué, ele perseverou e recebeu uma herança prometida. Glória a Deus. Aqui nós vemos um segundo exemplo. Ana. Ana, ela era estéril, mas queria muito ter um filho. Ana após ano, ela orava por um filho com grande tristeza, mas sem nenhuma resposta. Mesmo assim, Ana não abandonou a fé e nem rejeitou Deus. Ela continuou pedindo, pondo toda a sua confiança em Deus. Aqui nós vemos que um dia Ana estava orando no templo e prometeu que se ela tivesse um filho, iria ser dedicada ao Senhor. Nós vemos aqui em 1 Samuel 1:9 e 11. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não esqueceres da tua serva, mas deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui o voto de Ana. O sacerdote que estava ali disse que ela iria receber o que tinha pedido. E ela voltou para casa e engravidou. Foi gerado dentro do ventre de Ana seu primeiro filho, Samuel. Cresceu no templo e se tornou um grande profeta de Israel. Deus ele abençoou Ana por sua perseverança, a fidelidade, e lhe deu ainda outros 5 filhos. Glória a Deus. Nós vemos que quem persevera pode receber muito mais do que espera. Nós vemos outro exemplo de perseverança em meio às provas, em meio a dificuldades. Nós vemos Jó. Ali nós vemos que o próprio Deus chamou Jó de irrepreensível. Ele servia a Deus de coração, nos bons e nos maus momentos. Jó foi muito abençoado por sua fidelidade e tinha tudo de bom, riquezas, família, saúde, mas um dia ele perdeu tudo, seus filhos morreram, seus bens foram roubados e Jó ficou muito doente. Mesmo assim, Jó perseverou. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós vemos que no sofrimento de Jó, ali na sua agonia, Jó ele questionou muitas coisas, como a razão de ver as ações de Deus, mas ele não parou de crer em Deus, de pôr sua confiança nele. Por isso, Jó é mencionado como um grande exemplo de perseverança no sofrimento. Aqui nós vemos em Tiago 10, 5, 10, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram ou mostrarão perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou, e o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Jó, ele perseverou em sua fé e Deus restaurou a saúde, lhe deu mais riquezas e abençoou com muitos mais descendentes. Glória a Deus. Como vale a pena nós perseverar. Aqui nós vemos o quarto homem, que foi um homem de perseverança, Jeremias. Ali nós vemos que poucos profetas suportaram tanto como Jeremias, por ele pregar fielmente a mensagem de Deus. Ele foi considerado um traidor, desprezado, espancado, preso, tudo pelo próprio povo. E, por fim, ele viu a destruição que tinha profetizado quando o rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Mas, em meio a tudo isso, Jeremias não parou de obedecer a Deus. Está aqui o segredo: obedecer a Deus. Aqui nós vemos que a perseverança não significa estar sempre feliz. Jeremias passou por muitas, vamos dizer assim, depressão, e até quis morrer. Mas por causa da perseverança, ele aguentou, ele superou todas as suas dificuldades. Aqui nós vemos em Jeremias 1, 17 e 19, você prepara-se, vá dizer-lhe tudo o que eu te ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e de muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Glória a Deus. Jeremias não desistiu do seu chamado, mesmo diante das ameaças, mesmo diante das afrontas. Jeremias, ele não desistiu, ele perseverou. Aqui nós vemos
Neemias, ele aceitou com um grande desafio reconstruir os muros de Jerusalém. A cidade tinha sido destruída anos antes de Nabucodonosor. Aqui nós vemos que a terra agora ela estava subjugada ao império. O seu povo estava desanimado, sem dinheiro, estavam destruídos. Os seus inimigos não quiseram ver a construção acontecer. Mas Deus tinha colocado esse propósito no coração e ele não desistiu. Aqui nós vemos que durante a construção, Neemias recebeu ameaças de morte e ainda teve de resolver conflitos e injustiça entre os judeus que estavam restaurando os muros. Ele foi até aconselhado a fugir para se salvar. Mas diante de toda a pressão, Neemias perseverou. Graças à sua liderança, os muros das cidades foram reconstruídos e os judeus começaram a restaurar Jerusalém com um novo ânimo. Se nós for desistir diante das batalhas que nós enfrentamos hoje, não no mundo físico, mas no mundo espiritual, nós não alcançaremos aquilo que Deus tem para nós. E Deus ele está falando para mim e para você nessa noite: persevere, não desista. Quem ordena você se levantar e ir em frente é Deus. Ele está com você. Aqui nós vemos Paulo. Paulo ele teve muito sucesso enquanto teve sua missão missionária, mas também passou por muitos sofrimentos. Em todo lugar onde ele pregava, Paulo fazia inimigos. Ele foi corrido para fora de muitas cidades, atacado, preso, acusado de ser falso e até sofreu tentativa de assassinato. O evangelho não é fácil, irmãos. Servir a Deus é guerra, servir a Deus é luta. O evangelho ele não é facilidade. Quando decidimos erguer a bandeira de Cristo sobre essa terra, nós vamos ser perseguidos, caluniados, vamos ser ameaçados, mas o que nós não devemos deixar é de crer. Aqui nós vemos que ele foi corrido para fora de muitas cidades ali sobre ameaças de morte, tentativa de homicídios, onde tentavam de todas as formas parar a vida de Paulo para que ele não viesse pregar a palavra. Além disso, nós vemos que nas suas viagens eram perigosas, tiveram naufrágios, né? Nós vemos que 3 vezes, que nós vemos em Coríntios 11, 24, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com vara e 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia na fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir e passei fome. Aqui é para as pessoas que acham que estão inventando histórias, que estão sendo perseguidos, caçando coisinhas. Irmão, o evangelho de verdade é isso aqui. É onde o que você faz, o que você vive, o que você representa, incomoda as trevas. O que você faz, o que você prega, o que você serve, Deus incomoda as trevas, a ponto de se levantarem.
E aqui nós não estamos falando de pessoas, não, nós estamos falando do mundo espiritual. Que o nosso inimigo é invisível. Aqui nós vemos que Paulo, ele passou por essas agonias. E aqui nós vemos que muitas pessoas acham que a pregação do evangelho não vale tanto sofrimento. Mas Paulo amava Jesus e amava o seu próximo, tanto que ele não desanimava diante dos problemas. Aqui nós vemos que Paulo, o amor que ele tinha, ajudava a perseverar. Os resultados foram incríveis. Paulo fundou muitas igrejas, entre vários povos, e escreveu metade dos livros do Novo Testamento. E ainda hoje, a perseverança de Paulo abençoa muitas pessoas. Eu acho incrível a história de Paulo. Um poder que havia sobre a palavra desse homem de Deus. O poder que tem sobre as mensagens escritas através da vida dele, que faz efeito sobre nós até hoje, de nos corrigir, de nos moldar, de moldar nosso caráter, nos consertar, nos confrontar, de nos motivar, de nos fazer crer que nós somos escolhidos e chamados por Deus a essa terra com uma missão, e nunca será fácil. O evangelho que muitas das vezes foi cartas escritas preso, e hoje continua salvando vidas, continua transformando vidas. Mas isso nós não vemos que é só uma história, teve um preço por trás, teve uma renúncia, teve sofrimento, a qual ele doou sua vida em prol de Deus, por amor a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vemos o 7º homem, depois de Paulo, que foi Jesus. Aqui nós vemos que Jesus, ele é o maior exemplo de perseverança. A Bíblia diz que ele foi tentado de todas as maneiras, por muitos sofrimentos, enquanto esteve aqui na terra. Aqui nós vemos em Hebreus 2:17, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Aqui nós vemos que Jesus, ele foi rejeitado por aqueles a quem veio salvar, e enfrentou muitas oposições, apesar de ser filho de Deus. E Jesus, ele não desistiu de nós. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele não desistiu de mim e de você. É essa mensagem que eu quero deixar para a nossa meditação nessa tarde. Que não importa o que você esteja passando ou enfrentando, persevere, não desista. O Senhor Jesus, ele capacitou todas essas pessoas a qual eu citei aqui. Elas tiveram que se levantar, elas tiveram que se esforçar. Elas obteram sucessos sobre as suas vidas, onde Deus, ele honrou a cada dia de choro, a cada lágrima derramada, a cada oração, a cada voto. O Senhor, ele honrou. E Deus, ele é o mesmo, ele vai honrar você. Não pare, não desanime. O ano, ele está só começando. Talvez você entrou esse ano com muitas guerras, muitas batalhas. Talvez você não alcançou
aquilo que você tem almejado, que você almejou esse ano que passou. Mas Deus, ele quer construir uma nova história. Deus, ele tem prazer em honrar os seus filhos. Nunca será fácil, mas a decisão está sobre as minhas mãos e sobre as suas mãos. E nós crer, caminhar todos os dias, utilizando a nossa fé, que uma hora ou outra, um dia ou outro, um momento ou outro, nós iremos acordar com as bênçãos de Deus sobre as nossas mãos. E o nome dele será glorificado. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa. Que o Senhor continue nos fortalecendo, nos renovando todos os dias, colocando em nós injeções de ânimos, manifestando dentro de nós a chama que queima, que deseja Ele, reconhecendo que Ele é o Deus das causas impossíveis. Amém? Essa mensagem que eu quero deixar essa noite como a chave: perseverança. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.